Olá, meus amigos do nosso Desfragmentando a Lição. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo. E o tema de hoje, Sombra ao Corpo. Quarta-feira, 4 de março. O problema que Paulo enfrentava aqui em Colossos. O estudo nos explica que até hoje existe debate entre estudiosos cristãos sobre quais práticas Paulo estava combatendo em Colossenses. A razão é que a igreja de Colossos era formada majoritariamente por gentios. Isso está em Colossenses 2:13. E mesmo assim estavam sofrendo pressão de pessoas que tentavam impor costumes judaicos. Essas influências estavam causando divisões, julgamentos religiosos, cobrança sobre práticas externas, tentativa de impor regras desnecessárias para a salvação. Ou seja, o cristianismo estava sendo misturado com elementos de legalismo. O que Colossenses 2,16 realmente menciona. Paulo nos diz, Colossenses 2,16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, da lua nova, ou sábados. É o nosso verso para memorizar. O estudo destaca que esse verso é frequentemente mal interpretado porque muitos usam esse texto como argumento para dizer que o sábado foi abolido. Mas o estudo mostra que o contexto indica outra coisa. A chave, o contexto é judaico e cerimonial. O texto explica que Colossenses 2,16 menciona práticas típicas do sistema judaico, como regulamentos de alimentação, comida e bebida, dias religiosos especiais, que eram os dias de festas, lua nova, sábados ligados aos sistemas cerimoniais. Essas práticas eram frequentemente observadas por judeus convertidos que ainda mantinham tradições e queriam que os gentios também seguissem. Paulo não estava condenando a obediência verdadeira, mas combatendo a ideia de que a espiritualidade dependia dessas cerimônias. Sombra ou corpo? Vamos nos aprofundar. O estudo destaca essa frase em Colossenses 2,17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Sombra, práticas que apontavam para algo futuro, tipologia profética. Corpo, a realidade cumprida em Cristo, ou seja, as cerimônias tinham função profética e pedagógica, mas Cristo é o cumprimento. O estudo afirma que essas práticas desapareceram após a cruz, pois eram parte do sistema cerimonial. A diferença entre o sábado do Éden e os sábados cerimoniais. O texto faz uma distinção muito importante. O sábado semanal foi instituído no Éden, de acordo com Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3, antes do pecado. Já os sábados citados em Colossenses 2,16 estariam relacionados a datas cerimoniais, festas religiosas e judaicas. O estudo afirma que essas celebrações eram chamadas de sombras das coisas futuras e não tinham valor em si mesmas, mas apontavam para Cristo. O texto também sugere uma tradução mais clara de Colossenses 2,16, com base no grego, indicando a ideia de ninguém vos julgue por comer ou beber, ou por parte de um festival, lua nova ou sábados. Ou seja, Paulo está dizendo: não deixe ninguém controlar ou condenar vocês por detalhes de celebrações cerimoniais. Qual era o erro dos falsos ensinos? O estudo nos aponta que o problema não era somente guardar dias ou comer certas coisas, mas a forma como isso estava sendo usado. Isso estava sendo usado como critério de espiritualidade, estava sendo usado como exigência de salvação, como instrumento de julgamento, como motivo de orgulho religioso. O foco não era Cristo, mas o ritual. Colossenses capítulo 2, versos 18 a 19, nós temos a falsa humildade e o culto a anjos. O estudo também nos mostra que Paulo denuncia um tipo de espiritualidade falsa, caracterizada por humildade aparente, culto a anjos, experiências místicas, influência de tradições humanas. O texto cita que manuscritos do Mar Morto
mostram que em certos grupos judaicos existia uma forte ênfase em anjos e em liturgias angelicais. Paulo então afirma que isso era um desvio. Colossenses 2,19 nos ensina que essas pessoas não estavam ligadas à cabeça que é Cristo, ou seja, religião sem Cristo, misticismo sem verdade, práticas externas sem vida espiritual real. E esse estudo conclui trazendo para a gente: Paulo não está abolindo a lei moral. Paulo está condenando práticas cerimoniais e julgamentos religiosos. O cristão deve manter o foco em Cristo, que é o cumprimento das sombras. E o texto nos deixa claro que Paulo não está discutindo diretamente a guarda do sábado do quarto mandamento, mas sim combatendo o legalismo e as imposições cerimoniais. E eu quero deixar uma mensagem para você. As sombras passaram, mas Cristo permanece. O evangelho não é ritualismo, é união viva com Jesus. Medite nessas palavras no dia de hoje e tenha um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E nos vemos amanhã com um novo estudo e o tema Preceitos de Homens.